Professor, bom dia. Bom dia, Carlos. Prazer em conhecê-lo. Primeira Obrigado, vez que a gente igualmente. tá tendo contato. Treinos fechados durante a semana. A gente fica curioso para saber o que mais foi trabalhado em termos de ajustes relacionados ao jogo do Botafogo. Olha, principalmente alguns setores ainda que a gente sabe que precisa um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma equipe que era mais cadenciada, mas era o esperado para o primeiro jogo em função de composição de elenco, de jogadores com essa característica. Então, a gente optou até por uma equipe mais conservadora, mas que não deixasse de atacar, né? Então, quem viu o jogo, principalmente inicialmente, o próprio Botafogo teve uma bola perigosa, mas nós tivemos duas. Já com o Andrigo, né, e uma na sequência do Kaique. Então o time tinha esse foco de buscar o gol, tinha esse foco de ter um enfrentamento. Mas ainda falta alguns ajustes, principalmente pelas laterais, um pouquinho mais de dinâmica, um pouquinho mais de agressividade, né? A gente ter um jogador de beirada, levei o Juan, que foi a primeira partida dele, então a gente não o lançou como titular até em função de que era um jovem ainda e que estava fazendo uma fase de adaptação profissional, né? Tinha essa opção dele. Nós tínhamos o Garcia retornando, que é um outro jogador de beirada, então por isso que a gente optou pelos 3 volantes. Mas é claro que a característica que a gente quer não é essa. A gente tem outras ideias, como a gente fez anterior. Só que as anteriores a gente tinha um time muito cadenciado, muito lento. Então a gente quer uma agressividade. Então a gente procurou modificar a característica do time durante a semana. E é nesse sentido que a gente espera que a equipe tome um rumo diferente. Um time mais agressivo, um time mais leve, um time mais rápido. Então essa é a ideia no geral. Aí, claro, os detalhes táticos não dá para a gente abrir, porque eu sei que o Eduardo Batista está lá antenado também, né? Tencati, queria que você falasse da chegada dos novos jogadores aí que foram anunciados, do Gabriel Bispo e o Van do Bahia de Feira. Eu lembro até na última coletiva, perguntei, tá olhando alguém aí nessa final sim, e tal? Sim. Você sinalizou positivamente. Eu queria que você falasse da chegada desses 2 atletas em especial, já estão aqui. Olha, até num primeiro momento assim a gente já tinha essa ideia mesmo do Van, né? Até porque fez um grande campeonato baiano e assistiu os 2 jogos do mata-mata e na minha opinião foram bem, né? Já tinha ido contra o próprio Vitória na fase de classificação ainda, já tinha jogado bem e já tinham me citado aqui internamente que era um jogador que tem uma característica muito forte de agressividade pelo lado, né? Então a gente tinha uma ideia dessa forma. Claro que daí a gente não estava de mãos atadas, a gente não podia tomar nenhuma decisão porque estava nessa transição de direção, né? E a gente não tinha carta branca para contratar ninguém, mas o presidente, a partir de quando assumiu, ele também já teve a ideia e veio providencialmente, até a gente estava em São Paulo e recebemos a notícia dos 2 contratados. A gente sabe que o Gabriel Bispo também é um outro volante muito forte fisicamente, um jogador de marcação e recuperação e transição, então acho que tem uma característica muito interessante também, e a gente realmente, como a gente disse, a gente vinha já numa remodelação de equipe desde a minha chegada, que a gente queria uma equipe diferente, mais rápida, né? E o pensamento do próprio presidente Paulo Carneiro veio de encontro ao nosso pensamento também, né? De modificar alguns setores para se tornar essa equipe mais rápida. Então, vem de encontro também a contratação do Gabriel Bispo em função dessa característica, né? E outros atletas que têm chego e que eu acredito que vai agregar muito ao elenco e dar uma característica diferente ao elenco. E é uma pena, né? Claro que o Van ainda está nesse processo, talvez para a estreia, de repente a gente não esteja, porque é um processo ainda de ajuste e tal, né? Então, então talvez a gente não saiba ainda se vai ter tempo ou não, né? Mas a gente vai aguardar. Tencati, bom dia. Bom dia. Outros nomes também foram especulados no Vitória, caso do zagueiro Dedé, do atacante Matheus Augusto. Quem você já pode confirmar que está chegando no clube? Eu ainda, infelizmente, eu não posso te dizer assim, cravar, né? Porque enquanto o atleta não estiver aqui já dentro do clube, treinando, né, participando dos trabalhos, infelizmente a gente não pode dizer nada, ou esse ou aquele, né? Do Van e do Gabriel Bispo, sim, nós podemos dizer, porque são jogadores que já passaram por exames, já estão todos embutidos no trabalho, né? Então, só nas questões de outros jogadores, infelizmente, eu me restringo, né, a esperar aí a direção passar o posicionamento, né, principalmente o presidente, então eu me restringo a não dizer nada no primeiro momento. Quando você tem, né, vamos dizer assim, essa metodologia de só falar quando está aqui, o Robson, que trabalhou com você no Londrina, ele já está aqui, né? Perfeito. É Robson, né? Ítalo também, que é um atacante de lado, né? Que ainda está fazendo os exames ali também, que trabalhou comigo no Londrina, teve também passagem do Guarani, né? Campeonato Paulista. E o Robson veio no Campeonato Paulista muito bom com o Guarani também, né? Então conheço bem, é um volante de transição também, joga terceiro, segundo no meio campo, né? Então são 2 jogadores que bem lembrado aí, que realmente chegaram e que dá para mim falar a respeito deles, que já estão embutidos aqui no trabalho. Aproveitando então a leva de jogadores, vou colocar mais um nome aqui, que é o Neto Baiano, que tem contrato só até esse mês. Pretende contar com ele? Há conversa com o atleta para que ele fique ou para que ele saia, enfim.
Qual a situação? Olha, no primeiro momento o Neto trabalha normalmente, né? Então, no entanto, que é uma opção para iniciar como titular, continua aquela competitividade entre ele e o Léo Ceará. No meu entendimento, ele não fez um mau jogo lá diante do Botafogo, teve participações providenciais. É claro que em alguns momentos a gente faltou até abastecer ele um pouquinho mais, quando abastecido ele precisa também, mas melhorou muito já daqueles jogos anteriores em termos de posicionamentos, né? Até deu bastante problema para a defesa do adversário, e isso até ampliou o jogo pelos lados, no tanto que a gente teve muito buraco pelos lados com a entrada do Andrigo, aqui com o próprio Kaique, e isso deu profundidade. Os próprios volantes nossos atacaram muito a linha, o próprio, né, a gente fez uma função específica ali para o Rodrigo Andrade, e ele conseguiu compor isso muito bem também. Então eu vejo que ele conseguiu segurar os dois zagueiros, que era importante, e deu essa movimentação. Então ele será importante de novo, ou para começar o jogo, ou para entrar na sequência. Eu vejo que nesse momento o Neto é importante. Se daqui a pouco nós viermos a modificar o planejamento, daqui a pouco, mas por enquanto o Neto é foco do Vitória. Tencati, eu sei que foi um ato administrativo, tem até um ditado que o que vem de cima tem que cumprir, né? Não se discute. Mas você acabou perdendo seu capitão, o Ed Carlos. Até que forma isso impacta no elenco, que era um jogador, né, referência ali, um jogador com um espírito de liderança, acabou sendo afastado, está fora dos planos, até onde isso impacta dentro do elenco, do grupo? O clube ele passa por uma reestruturação geral, né? Isso era esperado até a gente nessa fase de transição de direção. Nós também tínhamos uma apreensão momentânea, até por as tomadas de decisão que seriam feitas, mas o presidente nos passou confiança para dar sequência no trabalho e cabe a nós seguirmos um planejamento a qual foi montado e nós vamos seguir. Com relação ao gerenciamento, é óbvio, ele tinha um gerenciamento perante a equipe, mas a gente sempre compartilha o gerenciamento, né? Então você pode perceber que nos jogos da Copa Nordeste, mesmo na minha chegada, a gente teve o Vitor Ramos por 2 momentos como capitão também, né? E é um jogador que tem uma liderança perante o grupo, como o Everton Senna que chegou, que é um outro jogador que a gente tem plena confiança, né? O próprio Neto, ele tem uma liderança da maneira dele, né? Mas principalmente o Vitor Ramos, que foi capitão comigo já por 2 jogos aí, então tem essa confiança minha, tem a confiança dos demais jogadores. É um jogador que subiu ano passado, inclusive sendo também um dos capitães num rodízio que o próprio Ney fazia no Goiás. Então o Vitor acho que tem também essa característica. É aquilo que a gente disse, nós perdemos um irmão ali, né? Mas nós temos outros irmãos mais experientes também que podem dar tranquilidade para os meninos compor e seguir o trabalho nosso, e nós também vamos fazer isso. A tendência é que ele seja capitão já nesse jogo de sábado. Bem provável. Já tive uma conversa com ele, com o Everton Senna, né, que são jogadores que a gente tem plena confiança, sabe do processo de liderança, né, de tipo de imposição, né, que eles têm. Então a gente sabe que são jogadores que têm essa capacidade e a gente vai só determinar ali qual, né, por opção minha. O Vila Nova é um time que está bem na Copa do Brasil, né? Chegou aí Muito nessa bem. fase contra o Juventude, vem de 2 empates, um na Copa do Brasil contra o Juventude e também na estreia da Série B dentro de casa, uma coisa que o Claudinei não gostou muito. Queria saber de você o Eduardo. O Eduardo, desculpa. Não, tranquila. Queria saber de você o que você já passou para os jogadores do que vem observando desse Vila Nova de 2019. Um time muito organizado a partir da chegada do Eduardo, né, joga com 2 linhas de 4, com 2 volantes por dentro, né, a gente conhece um jogador ali muito bem, que é o Alain Mineiro, né, que eu enfrentei ele ano passado já por 2 vezes, 2 temporadas seguidas, né, eu quando estava no Londrina, enfrentamos ele, estava no Vila, o ano passado eu no Atlético, ele no Vila também, e foi um dos jogadores nessas 2 temporadas pelo Vila importante. Claro que tem toda uma estrutura, os demais jogadores do Vila, jogadores ali importantes, mas o Alain Mineiro ele tem uma característica de faro de gol, né? Bate bem falta, bate bem escanteio, é um jogador que incomoda naquele setor central, finaliza muito bem em gol. E o time a gente percebe que é um time muito bem ajustado taticamente. Então um time difícil, um time casca grossa, como a gente fala da Série B mesmo, é o Vila Nova. Não, então o Vitória ele vai ter que se impor, ele vai ter que ser incisivo, tem que ter um padrão de jogo com velocidade, por quê? Porque entre as linhas ele compacta muito bem, né? Então a gente vai ter que ter um jogo de velocidade, porque se nós ficarmos um time lento, cadenciado, nós não vamos quebrar a linha. E aí vai ficar um jogo muito passivo. Então a gente já tem algumas estratégias montadas, né? E a gente espera que isso aconteça para o jogo. Mas o time do Vila Nova muito bem treinado pelo Eduardo e com características de jogadores perigosos. Bom, para encerrar pelo menos da minha parte, queria que você falasse da expectativa da estreia no Brasileiro em casa. Primeiro dia de trabalho do presidente, ele falou que esse aqui era o principal atacante do Vitória. Claro. Você Não, concorda? concordo, não há dúvida, né? E aquele detalhe, a gente tinha obrigação de ganhar contra o Botafogo. Ora, a gente tinha obrigação de fazer um grande jogo, um empate, até a vitória a gente sabe que caberia. Eu acho que menos o 3-1, eu digo, o 3-1 não é o resultado do jogo do Botafogo.
Por quê? Na minha opinião, 1-0 para nós, 1-0 para eles, ou 1-1, ou 2-1 para nós, ou 2-1 para eles, pelo contexto do jogo, né, apertado, não 3-1. O 3-1 acho que ele foi injusto e apagou, inclusive, o trabalho nosso, do que foi feito e melhoramos. Né, nós vimos uma equipe do Vitória que confrontou o Botafogo na sua casa de igual para igual, e já vimos na segunda rodada que o Botafogo foi lá em Minas e ganhou um jogo em BH do América Mineiro. Né, então é uma força, sim, é uma equipe forte. Então a gente viu que o Vitória tem valor, tem qualidade, melhoramos muito, mas em casa nós vamos ter que se impor, nós vamos ter que buscar essa primeira vitória, não há dúvida, né? Então que a equipe seja eletrizante do começo ao fim, que o torcedor jogue junto conosco. Não vou ficar contando história para o torcedor aqui, eu sei que o torcedor tem uma desconfiança, mas digo para o torcedor, ele vai ver uma equipe que vai brigar o tempo todo e vai lutar o tempo todo pela vitória.